Voltando agora, o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal, representante do PP da Paraíba, Messinho Lucena. Deputado, falando agora um pouco sobre política, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, há uma polarização, uma coisa que às vezes acaba atrapalhando, esquerda, direita, não tem como fugir dessa ideologia. O senhor é alguém que está um pouco distante dessa guerra ideológica do Brasil, pelo menos o seu comportamento público é esse. Mas de que forma o senhor acompanha esse acirramento lá de Brasília? De que forma isso acaba interferindo no andamento lá em Brasília da Câmara dos Deputados e também do Senado, né? Eu estou lá há 2 anos praticamente. E uma das coisas que me preocupa e que às vezes é levado para as discussões na Câmara Federal de legislações muitas vezes positivas para que a gente faça uma discussão mais ampla em prol do Brasil, ela tende a ser discutida de uma forma ideológica, de uma forma dessa polarização que você bem falou. Assim foi com a PL das fake news, assim é com a questão da inteligência artificial, assim foi recentemente a questão da assinatura da PEC com relação à jornada de trabalho 6:1 para 4:3 e tudo lá em Brasília, muitas das vezes é levado para o ramo ideológico, para o ramo da polarização, que às vezes atrapalha as discussões de projetos importantes para o país. Tenho aprendido a conviver com isso, mas eu vejo, e as eleições municipais foi um retrato disso, Bruno. Cada vez mais eu acredito que esses extremos eles estão enfraquecendo, porque é uma questão ideológica, mas na prática os discursos eles não têm efetividade na vida do povo do Brasil. Tanto é que, se você for olhar no mapa brasileiro dos resultados das eleições, os grandes vencedores foram os partidos de centro, os partidos mais moderados, os partidos que procuram mais dialogar e não os extremos. Você vê aqui na Paraíba, no retrato da Paraíba, o partido do presidente Bolsonaro, como também o PT, foram os que menos fizeram prefeitos daqui no nosso estado. E quem mais fez foi exatamente os partidos do centro. E isso é uma tendência no Brasil todo. Isso faz com que mostre e demonstra que a população está preocupada com o seu dia a dia. Eles escolheram os prefeitos que têm mais capacidade de poder gerir a cidade e poder resolver os seus problemas. E essas discussões ideológicas, como eu falei, elas atrapalham um pouco a partir do momento que a gente deixa muitas vezes de discutir assuntos importantíssimos para o país, exatamente por causa dessas questões ideológicas que hoje ainda tem muito forte enraizado no nosso país. E vai ser discutido também em 2026, não tenho dúvida. Mas acredito com menos força do que foi em 2022 e do que foi em 2018. Eu já quero ouvir a opinião do deputado federal Messinho em relação a temas importantes recentes, principalmente o projeto do pacote do corte de gastos apresentado pelo governo Lula, assim como também a questão de um tema que tem dividido as bancadas na Câmara Federal, que é a nova escala em relação à questão da escala de trabalho. Mas antes da resposta do deputado Messinho Lucena, vou trazer aqui as informações do 12º Encontro Nacional do Colégio Permanente da Justiça Eleitoral, que se reuniu aqui em João Pessoa, com representantes de todo o Brasil. Jair Maci Andrade é quem conta os detalhes. Pois não, Jair Maci? O 12º Encontro Nacional do Colégio Permanente da Justiça Eleitoral, COPEG, reuniu representantes de todo o país em João Pessoa. Autoridades e especialistas do direito eleitoral do país, incluindo ministros, desembargadores, promotores, procuradores eleitorais e advogados, discutiram diversos temas atuais, entre eles a inteligência artificial e a regulamentação da internet. Eu acho que o mundo digital sem controle é um problema muito sério, porque pode causar danos, desvios, má informação, o eleitor votar sem saber exatamente qual é a situação. Então isso realmente precisa ter um controle que seja de ver que os fatos falsos não sejam propagados, né? A Paraíba tem a satisfação de receber em nossa capital todos os desembargadores eleitorais, juristas aqui na nossa terra, o que é motivo de alegria, motivo de regozijo e de felicidade para a gente, que a gente traz para João Pessoa para que ela seja a capital do Brasil no direito eleitoral. O ponto alto do evento foi a entrega da comenda ministro Célio Silva a várias pessoas da Paraíba e de outros estados. Aqui da Paraíba, uma das homenageadas foi a desembargadora Fátima Bezerra, pelos serviços prestados quando presidente do Tribunal Regional Eleitoral. A desembargadora agradeceu e destacou a importância da presença feminina na justiça. Ela enfatizou ainda que a comenda
é o reconhecimento do dever cumprido. Eu que sou homenageada, fico profundamente agradecida. Passei pelo processo eleitoral, fui presidente, corregedor e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e compreendo, sinto que fiz o meu dever, fiz a minha obrigação, mas com muita dedicação e muito amor. Quando a gente recebe uma medalha dessa natureza, que reconhece os serviços daqueles que se dedicaram à justiça eleitoral, realmente é motivo de satisfação, de emoção, de alegria, mas sobretudo de gratidão a Deus pela oportunidade que tivemos e estamos tendo. O trabalho da desembargadora Fátima é um trabalho exemplar enquanto desembargadora, enquanto presidente do TRE, e eu volto a dizer, o TRE é o tribunal que cuida da nossa democracia, a democracia paraibana, e que auxilia o debate sobre a democracia brasileira. A desembargadora eleitoral do Rio de Janeiro, Kátia Junqueira, e a ministra do TSE, Edilene Lobo, também receberam a mais alta comenda do COPEGE. Edilene Lobo é a única ministra negra do Tribunal Superior Eleitoral. Ela defende a ampliação da diversidade e da presença feminina no judiciário brasileiro. Nós precisamos avançar nesse aspecto. As mulheres, que são a grande maioria da sociedade brasileira, ainda estão na política no número muito pequeno, muito menor. E uma sociedade que quer ser próspera, ela precisa contar com toda a sua diversidade. Então, é muito importante as mulheres, principalmente porque mulheres podem colaborar com a gestão pública, com a criação de políticas públicas, podem dar conta com a sua inventividade, com a sua criatividade, de desempenhar bem, de administrar bem as cidades, participar no espaço público. Por isso que é tão importante. E o povo tem que ter o direito de escolher candidaturas numa chapa ampla, com muitas mulheres negras, enfim, que revele essa diversidade da sociedade brasileira. Mais um evento importante para o sistema de justiça eleitoral do nosso estado. Nós, inclusive, que essa semana conversamos aqui neste programa sobre um evento nacional que vai reunir também o Ministério Público de todo o Brasil. Agora um outro evento, desta vez, da Justiça Eleitoral, mostrando aqui a força do nosso estado da Paraíba, trazendo para João Pessoa um evento tão gigante como esse. A gente continua conversando com o deputado federal Messinho Lucena. Gostaria de saber dele como é que ele, na condição de deputado federal, recebeu esse anúncio que ainda não chegou formalmente, inclusive eu acompanhava a imprensa nacional, não chegou formalmente ainda à Câmara dos Deputados, mas os deputados já começaram a tomar conhecimento através da imprensa desse novo pacote de corte de gastos anunciado pelo governo federal. Como é que você acompanhou isso? Bruno, tem alguns pontos que eu considero positivos nesse anúncio, mas tem outros pontos que precisam ser mais esclarecidos. O grande ganho, vamos dizer assim, o grande corte de gastos que vai acontecer aí nesse primeiro momento é exatamente nos mecanismos que o governo quer apresentar de recontagem daqueles que estão no Bolsa Família, naqueles que estão em benefícios sociais que o governo hoje oferece para a população de forma geral. E se ele fizer isso realmente, eu tenho certeza que haverá uma economia por parte do governo federal. Porém, isso é um ato muito agora, desse momento. Não é um ato estrutural para um corte de gasto a longo prazo, como é a questão, por exemplo, do abono salarial, que vai reduzir para 1,5 salário, mas também não é de imediato. Isso aí vai acontecer nos próximos 4, 5 anos programado. Lógico, há consenso com relação à aposentadoria e a questão da pensão dos militares, que eu acredito que é algo que também vai haver uma economia, mas, ao mesmo tempo, as outras ferramentas utilizadas do anúncio do governo são situações que não vai atingir exatamente o fim. Por exemplo, ele anuncia um corte de gasto aumentando em 35 bilhões com relação à isenção do imposto de renda. E já coloca também o aumento de 10% para aqueles que ganham 50 mil reais. Mas isso não está claro. Isso é para quem ganha na CLT ou aqueles que vão receber através de dividendos de empresas no final do ano, ou divisão de lucro. Isso não está claro. Esse texto ainda não chegou para a gente na Câmara, para a gente se debruçar e para a gente avaliar. Então, isso é que causa essa incerteza no mercado, é isso que a gente vê o dólar a um custo de acima de R$6 de ontem para hoje. Essas incertezas que faz, por exemplo, quando ele vem taxar e fala que vai taxar as pessoas que ganham 50 mil, cria um ambiente
desnecessário para aqueles que produzem, para aqueles que querem reinvestir nas suas empresas, para que possam ganhar mais, para que possam gerar mais emprego, gerar mais renda. Então, ele faz com relação à isenção até 5 mil e poucos reais, mas ao mesmo tempo cria um imposto para quem ganha 50 mil reais. Isso desestimula, isso cria um ambiente desfavorável para o Brasil. Pode haver uma saída de capitais, exatamente o que faz o dólar subir. Então são coisas que a gente tem que se debruçar na semana que vem, porque a gente vai ter que aprovar isso aqui até o final do ano, para poder esses cortes de gastos serem efetivados. Vamos dizer assim, a desconfiança que o mercado tem com o governo, porque o arcabouço fiscal que foi aprovado o ano passado, o governo não conseguiu cumprir. Esse ano era um ano de déficit zero. A gente já está com um rombo de mais de 30 bilhões de reais. Isso causa essa incerteza no mercado, isso faz com que os investidores externos também vejam o Brasil de uma forma de segurança. E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui vai desembocar lá na frente, cada vez mais na falta de recursos estrangeiros para que a gente possa desenvolver. E esses recursos estrangeiros são muito bem-vindos quando se torna investimentos na área de infraestrutura, de estradas, de rodovias, de ferrovias, que é uma força motriz do nosso país, um país continental que precisa desses investimentos externos para que a gente possa desenvolver ainda mais as nossas capacidades e os nossos produtos, como a exportação do agro, de minério, dentre outras coisas. Enfim, a gente tem que aguardar mais um pouco para ver o que é que vai chegar de texto efetivo na semana que vem e a gente vê o que realmente esses cortes de gastos irão trazer de efetividade de números mesmo para o nosso país. Falando na política partidária, algo que o cidadão paraibano respira e gosta muito, a história da engenharia política do nosso estado mostra que para você definir uma eleição estadual há uma necessidade de colocar na mesa quem está sentado na cadeira de prefeito de João Pessoa. O seu pai está sentado com boa avaliação, foi reeleito com uma boa aprovação no segundo turno em João Pessoa, tem um filho que é deputado federal, conhece bem inclusive a política desse estado. De que modo os senhores observam já a montagem dessa chapa para 2026? Cidadão que acompanha o bloco de Cícero Lucena, o time de Cícero, pode esperar alguém do projeto de Cícero na chapa de 26? É natural que a gente comece a falar de 2026, mesmo todo mundo já está falando, tem que falar também, né? Mesmo saindo de uma campanha agora em 2024, e principalmente porque o prefeito Cícero Lucena teve uma grande votação, consolidou, teve uma grande vitória aqui com quase 65% dos votos, e mais do que normal que o nome dele ou o nome de alguém de João Pessoa esteja sendo ventilado para fazer parte de uma chapa majoritária. Eu acredito, Bruno, que o grande condutor da eleição de 2026 é o governador João Azevedo, por todo o trabalho que ele tem feito já nesses 6 anos. Em 2026 ele irá completar os 2 mandatos, os 8 anos de um mandato muito austero na área fiscal, na área da transparência, na área das finanças, o que proporcionou aos altos investimentos que a Paraíba hoje tem executado em todos os setores, na educação, na saúde, na questão social, na infraestrutura, energias renováveis, recursos na área hídrica, enfim. O governador João, por ser o maior líder hoje do nosso estado, ele será o condutor na parte política do ano 2026. E o que eu vejo claramente é uma torcida da oposição para que esse grupo que saiu vitorioso em 2022 e também demonstrou em 2024 que esse grupo unido ele fez a grande parte das prefeituras de João Pessoa, da Paraíba, a capital, a região metropolitana. Nós temos, vamos dizer assim, 80% dos prefeitos estão nesse arco de aliança. Isso demonstra exatamente o desejo da população de continuar esse trabalho exitoso do governador João Azevedo. Ele irá conduzir, são 4 vagas numa chapa majoritária. Naturalmente, sempre é alçado o nome de alguém de João Pessoa. Cabe alguém de Cícero na chapa como senador? Eu acredito. No caso, o senhor, lá nos bastidores aí, Messinho vem aí, pode ser o senador da chapa. O senhor já ouviu esse movimento? Nesse movimento, que forma o senhor observa isso? Eu fico até lisonjeado e feliz quando surge algumas pessoas falando nesse sentido. Mas o meu propósito nesse momento é a renovação do meu mandato como deputado federal. Eu tenho trabalhado para isso, é o meu primeiro mandato. Tenho aprendido bastante lá em Brasília, tenho buscado me dedicar com afinco para poder trazer cada vez mais recursos aqui para a nossa cidade de João Pessoa, para a região metropolitana e para o estado da Paraíba. Então, o meu projeto, nesse momento, é dar continuidade ao mandato lá em Brasília. Mas é óbvio que eu sou um cidadão e sou um homem de grupo. Se lá em 2026
nas conjecturas políticas houver a necessidade, até mesmo para um consenso, até mesmo para que a gente possa marchar unidos, nosso grupo junto com republicanos, o PSD, o progressista, o PSB do governador João Azevedo e todos os outros partidos que fazem parte desse arco, e meu nome estiver sendo elencado, sendo levantado, a possibilidade de fazer parte dessa chapa e houver a aprovação de todos que fazem parte desse arco, meu nome estará à disposição. Mas a minha meta, meu desejo, meu objetivo nesse momento é permanecer lá em Brasília como deputado federal, e é essa a reeleição que eu irei buscar em 2026. Acredito que a gente tem condições total de manter a unidade do grupo, de manter a unidade dos partidos, para que a gente possa não só dar continuidade ao projeto do governador João Azevedo, que está sendo bem exitoso. Eu acredito ser o melhor governador da história da Paraíba, por tudo que ele fez, está fazendo e ainda irá fazer até 2026. E a gente precisa exatamente ter uma pessoa que esteja lá como candidato a governador, como candidato a vice, e os dois senadores imbuídos desse sentimento de união e em prol da Paraíba, em prol da melhoria da vida ainda do povo da Paraíba, em prol de um futuro melhor para todos nós. Deputado, obrigado pela sua presença conosco aqui no Rede Verdade da TV Arapuã. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bem? Eu agradeço, Bruno. Parabéns aí pelo seu Obrigado. novo horário, né? Eu sei que você já, pela sua competência, pelo seu trabalho, você é merecedor Obrigado. de tudo de bom, e pode ter certeza que todas as vezes que eu estiver aqui em João Pessoa e que for chamado, convidado, eu estarei aqui presente para que a gente possa bater esse papo, que é sempre muito proveitoso, e eu sempre fico muito feliz de estar aqui. Obrigado. A você que nos acompanha.